Boa tarde, obrigado aqui pela presença. Peço licença para vocês para falar sem máscara, porque realmente eu pedi até para abrir aqui e ventilar, mas realmente fica, mesmo para a gravação aqui, a qualidade fica muito ruim. O objetivo do nosso tema hoje é fazer uma discussão que é bastante atual, que é esse debate sobre a relação entre a teoria econômica, entre as políticas econômicas e a democracia em perspectiva histórica. Então, o objetivo aqui com vocês é fazer uma discussão desses temas, pegando aqui ao longo do tempo, trazendo para vocês como é que essas questões têm sido tratadas ao longo dos últimos 200 anos, na verdade, mas trazendo alguns pontos que são relevantes para o Brasil atual, para o mundo contemporâneo. Então, o nosso objetivo aqui, inicial, está aqui. Pergunta nossa aqui é como as democracias afetam as instituições econômicas e, reciprocamente, como as instituições econômicas afetam a democracia. Então, o que nós vamos discutir é essa relação entre Estado, ordem democrática e economia, como é que elas interagem ao longo do tempo. Observe que, logo de início, o primeiro debate que surge com isso é a relação entre o sufrágio universal, que o sufrágio universal não é condição suficiente para a democracia, mas é um dos elementos importantes dele, e os direitos de organização sindical afetariam o interesse dos proprietários. Há toda uma literatura muito interessante chamando a atenção como os clássicos temiam a democracia. Desculpe, gente, isso aqui ainda não está... está aqui. Por exemplo, o James McIntosh, eu vou pegar aqui, levantar, vai facilitar aqui um pouquinho para vocês. Falava que se as classes trabalhadoras ganhassem direito a voto, franchise, uma animosidade permanente entre opinião e propriedade deve ser a consequência. Portanto, ele temia como a propriedade seria afetada por isso. O Ricardo, um dos mais importantes economistas clássicos, falava: eu não estou convencido que nós teremos mais seguranças se houver se não formos mais expostos aos acasos de um rei diferente, estendendo a franchise, portanto, o direito de votação, de forma universal para todas as pessoas. Então, desde o início, você pega uma infinidade de citações, você vai ter uma certa de preocupação, para usar numa linguagem mais corriqueira, de que os pobres poderiam roubar os ricos, através da discussão da democracia. Bem, essa discussão caminha também na medida em que o sufrágio universal é um processo longo. Ele passa realmente por um período muito longo até que ele alcance a totalidade das economias ocidentais. Então, se nós pegarmos um número grande de países, se nós pegarmos, por exemplo, uma amostra de 12 países da Europa Ocidental, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido, a extensão do direito de votação veio em 2 estágios. O primeiro, você foi tirando as restrições econômicas, né? Você precisava, para poder votar e ser votado, ter um determinado nível de propriedade ou de renda. Esse foi o primeiro passo para abrir, para fazer mais democrático o sistema eleitoral. Então, no primeiro período, se estendem em torno de 90 anos
até a totalidade do direito de voto, normalmente masculino, nessa primeira fase. Em um segundo estágio, esse processo vai ser estendido para o eleitorado feminino. A votação, o direito de voto para a totalidade do eleitorado masculino se dá nesse conjunto de países ocidentais em torno da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, enquanto no voto feminino se estende para um período muito posterior. Para vocês terem uma ideia, a Suíça só dá direito de voto feminino em 1971, ontem. Realmente um período muito, muito remoto. Em outras regiões do mundo, essa questão da ampliação da base eleitoral foi também igualmente muito lenta. Para nós pegarmos o caso dos Estados Unidos, por exemplo, vai se estender por um período de 150 anos. Vai culminar no movimento de direitos civis em 1960, quando, finalmente, os afrodescendentes do Sul passaram a ter acesso real à inscrição eleitoral nos estados mais atrasados da região. Só para chamar um pouco a atenção para vocês, um dos movimentos que tem hoje é no sentido de reverter parte desses direitos. Tem estados do Sul que vêm criando barreiras, dificultando ou criando mecanismos para dificultar novamente esse acesso. Há todo um debate nos Estados Unidos de que esse aumento e ampliação do direito de voto para esses segmentos gerou mais instabilidade na sociedade americana. Um dado interessante, quando nós comparamos a situação com a América Latina. Aqui a qualidade da imagem está muito ruim, mas eu vou passando aqui para vocês. Se nós pegamos uma amostra de 28 países, pegando países europeus, latino-americanos e da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, até a década de 30, os dois países latino-americanos que tinham a maior relação de eleitores em proporção à população, que era o Uruguai e Costa Rica, essa relação não ultrapassava dos 13,2% para o Uruguai e 15% para Costa Rica. Esses eram os dois maiores. É interessante que no quadro, que inclui países de todo o mundo, dos 3 países, entre os 4, cujo eleitorado não ultrapassava 10%, eram países latino-americanos. Brasil, Chile e Venezuela, sendo que o único país europeu era Portugal. Ou seja, até esse período, a base do eleitorado, um país como o Brasil, era menos de 10% do total da população. Então a exclusão realmente era muito grande. Uma primeira discussão interessante é sobre a Revolução Democrática. O ponto que argumenta Monson Marshall é que a ideia de que o triunfo da democracia se dá com uma revolução democrática parece não se ajustar aos fatos históricos. O que se tem é um processo, em vez de uma revolução, uma mudança, onde você sai de uma situação não democrática para uma situação democrática, você tem um processo longo de avanço da democracia via negociações, conflitos e vários outros elementos dentro desse processo. O ponto dele é que a democracia requer um consenso fundacional baseado na resolução de disputas de forma negociada e deliberativa. Ou seja, que democracia não pode administrar a anarquia. Essa interpretação leva à seguinte hipótese. Essa ideia de que democracia não foi um processo automático. Esse é o ponto básico da natureza dessa questão. E também não foi apenas um produto de revolução. Ela baseou num amplo processo de negociação. O fato é que essa discussão da necessidade de negociação de interesses vai ser a base de todo o debate sobre a relação entre economia e
e democracia durante um período grande de tempo. Eu vou agora discutir 2 livros que são fundamentais nesse debate. Esses 2 livros são 2 teses que surgiram na década de 60, mas com implicações até hoje, que fazem parte do movimento que chamou de teoria da modernização. Tanto na sociologia comparada, nós vamos ter, quanto no debate em termos de ciência política, nós vamos ter um conjunto de pensadores liderados por Lipsey, que é um conservador americano, que escrevia sob forte influência de Weber, Passo e Merton, e Barrington Moore, que escreve mais numa perspectiva um pouco mais à esquerda, um intelectual com profunda raiz na tradição do liberalismo progressista norte-americano, que vai usar, em alguns casos, alguns conceitos marxistas, mas sempre inserido numa leitura pouco ortodoxa, que é muito interessante, é o Barrington Moore. Eu vou tentar trazer rapidamente para vocês essas 2 perspectivas. No caso do livro de Lipsey, ele vai reunir um conjunto de papers que vai justamente discutir essa relação histórica de democracia com desenvolvimento. O ponto do Lipsey é que sem crescimento econômico, sem progresso econômico no sentido amplo, sem uma situação econômica confortável, a democracia não seria possível. Para usar um argumento dele, eu vou pegar aqui, porque aqui é impossível ler. No mundo moderno, o desenvolvimento econômico envolvendo industrialização, urbanização, elevado padrão educacional e um crescimento sustentado da riqueza geral da sociedade é uma condição básica para a sustentabilidade democrática. Ou seja, democracia é uma marca da eficiência desse sistema. Portanto, se nós pegarmos dentro dessa perspectiva, o ponto básico do Lipsey é que o sucesso econômico seria uma condição para que a democracia fosse estável. Então, toda a agenda que vai ser defendida, isso em plena Guerra Fria, seria uma agenda de alterações da estrutura econômica para promover uma aceleração do crescimento econômico, que, na visão dele, dentro desse processo, a democracia viria junto. Quer dizer, o resultado criaria as condições necessárias para o surgimento da democracia. No entanto, haveria determinadas condições para essa estabilidade. Quer dizer, era necessário se criar o que ele chamava legitimidade. A existência de legitimidade significa a capacidade de um sistema político de construir e manter a crença que instituições políticas existentes seriam as mais adequadas para enfrentar os problemas da sociedade. Ou seja, deveria haver um certo acordo com referência a essas instituições políticas. Nesse sentido, a estabilidade democrática para ele tinha um pé em cima da questão de legitimidade e outro pé em cima da questão da efetividade. Efetividade teria a ver com a capacidade da burocracia pública, do aparato de Estado, de atender a demandas da sociedade, não apenas através de negociações, mas também da existência de um governo efetivo. Como dá para ver, uma perspectiva, uma visão extremamente tecnocrática e um pouco mecanicista sobre a relação entre democracia e governo. Mas será extremamente influente em políticas como feita ao longo desse período de Guerra Fria, de modernização conservadora, da Aliança para o Progresso e várias outras políticas feitas dentro desse sentido. Eu chamo a atenção para vocês que Lipsey e Weber eles foram muito influentes também no debate brasileiro.
O Weber, por exemplo, vai ser muito importante para duas obras de referência no Brasil, que é a interpretação do Sérgio Buarque de Holanda, de 1936, né, Raízes do Brasil, e a obra do Raimundo Faoro, de 1958, sobre os donos do poder. Ambos são influenciados pela visão de Weber. A própria ideia de um Estado patrimonialista como característica específica da sociedade brasileira, que vai ser formulada por esses dois autores, tem a sua origem justamente numa leitura de Weber. Lipset é posterior, mas, de certa forma, essa influência indireta vai fazer com que esses autores, de certa maneira, sejam próximos da visão de Lipset, realmente dentro desse processo. Por outro lado, Barrington Moore vai trazer uma interpretação muito instigante sobre a natureza do atraso econômico. O livro é um clássico e essa abordagem dele vai numa linha similar a outras na área econômica sobre as características do atraso econômico, por exemplo, de Alexander Gresham, que tem uma obra interpretada que interpreta os países de industrialização tardia na Europa do século XIX. O ponto desses dois autores é que a maneira da entrada da Revolução Industrial e na modernidade vai ter implicações sobre a natureza de regime que se tem. No caso, o Barrington Moore analisa três situações. Um que ele chama Revolução Burguesa, que é o caso das três sociedades que ele vê como modernas democracias parlamentares, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Então, ele vê a revolução de cima, ou por cima, que ele pega três sociedades que acabaram passando por ditaduras fascistas, a Alemanha e o Japão, e o que ele chama Revolução Camponesa, que é o caso das sociedades que se transformaram em governos comunistas, ou como ele chama, em ditaduras comunistas. Basicamente, o que ele diz é que aquelas sociedades que iniciaram, participaram de início com um forte impulso burguês, e onde a burguesia era muito forte em comparação com outras classes, acabou por estabelecer padrões culturais e políticos que eram independentes da necessidade de coalizão entre essas classes e outras classes sociais do país. Então, essas trajetórias levaram à criação de democracias modernas, onde você tem uma clara hegemonia dessas classes dominantes. Ele chama a atenção que onde esse impulso de revolução burguesa não é tão forte assim, ele é médio, o início do processo de modernização, particularmente nos casos de industrialização tardia, essas classes industriais tiveram que negociar com setores de classe altas agrárias, que acabaram por levar para uma revolução por cima. Em alguns casos dessas classes agrárias tradicionais estavam vinculadas, inclusive, em trabalhos compulsórios. Isso vai acabar levando a instituições antiliberais e ao fascismo. E, finalmente, ele pega em situações onde a agricultura comercial ela se combina com formas de trabalho compulsório, em oposições à relação do mercado, que vão criar determinadas condições sociais e políticas pouco favoráveis para o ambiente da democracia, e que caracterizam, muitas vezes, esse tipo de sociedade e levam, em última instância, para a ameaça ou para a possibilidade de revolução. Quando nós vamos partir da década de 60 para a década de 90, para nós pegarmos
o debate que foi puxado pelo Fukuyama e outros autores sobre o fim da história. Dentro desse setor, no momento do fim da Guerra Fria, a grande ilusão é que um modelo ocidental de democracia baseado no formato americano ou da Europa Ocidental, mas em especial americano, seria vencedor e chegaria a um mundo onde não haveria mais mudanças. Por isso a referência ao fim da história, que é uma visão hegeliana de que as coisas têm apenas uma mudança aparente, mas continuariam sempre como estavam, ou seja, que a democracia ocidental e a economia de mercado, o modelo americano, seria o regime ou a forma de organização social permanente da humanidade a partir de então. Aquela seria a vitória final sobre um adversário que, de alguma maneira, apresentava um regime alternativo. Portanto, a história teria acabado. É uma visão bastante prepotente, a história logo atropela rápido essas ilusões da década de 90. Essa década de 90 vai ser cheia de discussões sobre a transição. Transição especial dos países do modelo soviético, do bloco soviético, para a economia ocidental, e a discussão sobre que condições políticas essas instituições você permitia criar instituições compatíveis com uma democracia moderna. Então, a ideia era justamente que a democracia seria consolidada quando haveria um equilíbrio entre estratégias descentralizadas de todas as forças políticas relevantes, ou seja, que ninguém ia ter intenção de agir fora do jogo democrático. As disputas de natureza econômica seriam integradas em estratégias políticas e os seus adversários seriam vistos como tal e não como inimigos. Ou seja, que, em última instância, haveria o acordo em torno das instituições que define que tipo de estratégias ou políticas econômicas seriam consideradas aceitáveis. Ou seja, as premissas de consolidação da democracia seriam o seguinte: haveria acordo quanto a regras de concorrência, ou seja, disputa eleitoral, ou porque elas estariam punição implícita para quem não aceitava ou não entrava em conformidade, ou porque não haveria estímulo de ir contra essas regras, porque isso não beneficiaria um infrator. O segundo ponto, é certo que há diferentes formas de organizar a democracia. O fato é que a democracia deveria ser organizada de forma adequada à realidade histórica do país. E a terceira premissa é que as instituições fazem diferença não apenas porque produzem diferentes níveis de eficiência econômica, mas também porque eles teriam um profundo efeito sobre a estrutura distributiva. Ou seja, Prevosky, nessa época, era extremamente otimista com relação a essa funcionalidade entre democracia, eficiência econômica e resultados em termos de desenvolvimento e transformação da sociedade. O argumento é que o aumento de eficiência criava ou facilitava os acordos democráticos, a democracia, de certa maneira, abriria espaço para a maior aceitação das regras do jogo, por natureza das partes, e esse processo se reforçaria. Mais uma vez, fala-se em termos de legitimidade. O ponto dele, inclusive, é o seguinte: olha, a legitimidade não implica que pessoas isoladas possam não aceitar o regime, possam não aceitar as regras do jogo. O problema, a ameaça existiria quando forças políticas relevantes, ou seja, partidos políticos ou políticos importantes em determinados países, não aceitassem as regras do jogo. Então, tentativas de alterar ex post
o resultado de um processo eleitoral. Uma ação que reduz dramaticamente a confiança de outros setores das instituições democráticas, sim, ameaçaria as instituições, mas não eventuais manifestações isoladas de não conformidade. Ou seja, a não conformidade é uma forma de subverter o sistema, na medida em que aquele que ganha, segundo determinadas regras do jogo, tem a sua legitimidade contestada. É interessante que, nesse debate, que Przewalski e outros autores que escrevem nessa época, eles chamam a atenção que democracia pode gerar muita frustração, que democracia é perfeitamente compatível com determinadas formas de oligarquias. Então, a experiência histórica demonstra que democracia é compatível com um certo grau de miséria e desigualdade no terreno social e compressão nas fábricas, nas escolas, nas prisões e nas famílias. Por outro lado, numa democracia, a direita não garante que os pobres possam, de alguma maneira, avançar sobre os ricos, impor limites para a riqueza dos ricos, para o seu poder e para os seus elementos. Portanto, o ponto dele é que a democracia ela só se consolida no momento que essa estratégia de equilíbrio entre trajetórias descentralizadas, entre estratégias descentralizadas, de alguma maneira não levasse a uma situação em que ou os mais pobres ou os mais ricos se sentissem completamente não representados, ou seja, valesse a pena eles correr o risco de subverter aquela ordem tal como estava colocada. Bem, agora vamos começar a trazer para os pontos contemporâneos, trazendo a discussão sobre neoliberalismo. Essa discussão sobre neoliberalismo é muito importante, porque eu vou chamar a atenção para vocês que aquilo que a gente chama neoliberalismo tem uma visão muito peculiar de democracia, e eu vou tentar trazer e explicar para vocês o sentido disso daí. Primeiro é que neoliberalismo é essencialmente um movimento que ascende, chega ao poder nas décadas de 80 e 90 e alcança grande legitimidade nos principais países industriais avançados, tanto em governos conservadores como em governos mais progressistas. Na verdade, você vai ter a agenda liberal, ela perpassa governos nos Estados Unidos, republicanos e democratas, governos conservadores na Inglaterra ou governos do Labour Party. Ela perpassa vários segmentos de natureza política. O fato é que não há uma doutrina neoliberal homogênea. O que é chamado de liberalismo é um conjunto de teses, normalmente modelos acadêmicos, de economistas e outros cientistas sociais, que defende um conjunto de políticas econômicas e sociais como reação à crise do liberalismo e à hegemonia das correntes keynesianas nos países industriais avançados e do desenvolvimentismo na periferia. Então, o liberalismo é um movimento que vai contra o keynesianismo no centro e vai contra o desenvolvimentismo na periferia. Essa grande heterogeneidade nessas abordagens tem em comum alguns pontos. O neoliberalismo ele tem uma característica de defender, em especial, uma agenda de reformas liberais. Quer dizer, ele muda, põe de cabeça para baixo a ideia de reformas. Reformas sempre foram vistas como uma alternativa a revoluções, ou seja, um avanço progressivo através de mudanças no sistema. O neoliberalismo também defende uma agenda de reformas, mas são reformas pró-mercado, market-friendly. Outra característica do neoliberalismo, que é muito marcante,
é a ideia que as políticas públicas devem ser orientadas exclusivamente pelo mercado e para a promoção de eficiência paretiana no curto prazo, e não por outros objetivos, como equidade, bem-estar social e desenvolvimento. Quer dizer, então, ela opta por o que ela entende que é promoção de eficiência em oposição a objetivos que seriam, na visão dela, não econômicos, mas de outras esferas. Veja, o debate sobre democracia e economia no século XXI vai se dar, por um lado, pelos defensores dessa agenda de reformas neoliberais, que vão vincular a democracia com defesa de direitos de propriedade e globalização. Quer dizer, a democracia se caracterizaria por garantir direitos de propriedade e liberdade de negociação em esfera internacional e investimento, etc. Por outro lado, as correntes críticas do neoliberalismo e a globalização veem o avanço da agenda liberal como ameaça à ordem democrática. Então, o próprio conceito de democracia começa a ser discutido nesses setores. Correndo por fora, a chamada alt-right ou far-right, a direita extrema, ela vai substituir uma ideia de democracia por uma ideia de liderança carismática, ou de um partido, ou de uma figura que lidera a ação, conhece as suas necessidades, as ameaças internas e externas da sua existência. Na sua forma e na sua agenda, essa far-right é um adornamento do fascismo. Quer dizer, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas, na sua essência, dizer, a ideia de que a democracia, em qualquer forma, ela é uma ameaça e que o interesse da nação pode ser melhor entendido por um partido ou por uma liderança que conhece a vontade da população e o movimento de massas, é típico do fascismo. É característico. Claro, é um fascismo atualizado. Né? A natureza das agendas é diferente, mas o movimento, na sua essência, é um movimento fascista. Veja, esse discussão entre democracia e economia ficou muito confuso depois da ascensão do neoliberalismo, por essa maneira, como eu chamei a atenção para vocês, peculiar que o neoliberalismo trata a democracia. Observe que, originalmente, o que nós chamamos de neoliberalismo foi um conceito cunhado na década de 30, na Alemanha, por Alexandre Rustov, para descrever um movimento que pretendia implementar a liberdade de mercado e que seria uma alternativa ao controle das burocracias públicas, tanto no nazismo quanto no comunismo, nos modelos de socialismo real. De início, se discutiu muito quanto ao nome. Na época surgiram o nome como individualismo, liberalismo positivo, vários outros. Mas, ao final, o termo foi escolhido porque uma das características essenciais do neoliberalismo, que é o contrário, como se diz, ele não defende a pouca participação do Estado, ele defende o Estado muito ativo, mas é o Estado ativo para promover a sua agenda. Então, o que caracteriza é que ele via que a política liberal tradicional, essa corrente, não dava conta de enfrentar os problemas do mundo atual. Então, o neoliberalismo não é conservador. O neoliberalismo tem uma agenda de alteração das estruturas, de reformas que alterem as estruturas. Nesse sentido, ele apresenta-se como uma alternativa não apenas de poder, mas de estratégias de política econômica. Então, você tem muitas correntes de economia e de ciências sociais que são compatíveis com o neoliberalismo. Volto a insistir, liberalismo é um movimento. O movimento tem por objetivo alterar comportamentos, alterar a estrutura e, finalmente, chegar ao poder. Ele não é uma teoria, ele não é uma explicação da realidade. Ele é uma visão de mundo, uma ideologia que engloba uma série de correntes teóricas no seu
no seu interior, algumas delas contraditórias entre si. Tanto que eu prefiro chamar de neoliberalismos do que neoliberalismo. Você vai encontrar várias correntes de inspiração neoliberal no mundo contemporâneo. Observe, e eu vou trazer um pouco para o liberalismo clássico. O liberalismo clássico não tratava apenas de liberdade econômica, mas também de liberdade política, liberdade civil. O sentido da liberdade era um sentido mais amplo. Se você pega os princípios da Constituição liberal, a esfera da liberdade individual, essa era a visão deles, era em princípio ilimitada, e a do governo de intervir nessa esfera era, ao contrário, em princípio limitada, ou seja, tudo que não é proibido pela lei é permitido para a sociedade. Tudo que não é permitido é proibido para o Estado. O segundo elemento da Constituição liberal era a divisão do poder, a demarcação da autoridade para prover peso e contrapeso, o famoso checks and balances. Ou seja, em princípio, executivo, legislativo e judiciário se controlariam mutuamente. Observe que, no conceito de liberdade e liberalismo clássico, você tem alguns elementos que são fundamentais. Liberdade contra a opressão e interferência arbitrária, inclusive nos negócios privados e no direito à propriedade. Liberdade de participar da administração dos negócios da comunidade. Veja, um é liberdade de participação dos negócios da comunidade, outro é direito de fazer. Liberdade de consciência e crença, que, de certa maneira, é parte da liberdade contra a opressão e interferência arbitrária. Liberdade de viver quando nos apraz, ou seja, de não ser submetido às limitações da mediocridade das massas. Tem um texto muito interessante do Mill, que fala que, a menos o indivíduo seja deixado a viver como lhe apraz, a civilização não pode avançar. A verdade não irá, por falta de livre mercado de ideias, a vir à luz, aparecer. Não haverá espaço para espontaneidade, originalidade, gênio, energia mental e coragem moral. A sociedade será esmagada pelo peso da mediocridade coletiva. Ou seja, na visão de Mill, democracia era o direito da minoria em ser deixada por ser minoria e buscar suas próprias alternativas. Portanto, um famoso conferência em Oxford, de Isaiah Berlin, ele faz a divisão entre a liberdade negativa, que é estar livre de coerção, ou seja, a liberdade contra a interferência de alguém, da liberdade positiva, que é o direito de governar-se, ou seja, o direito de participar das decisões da sociedade que afeta a si próprio e os outros. Então, a ideia é o seguinte: faz parte também da liberdade cumprir a lei do qual eu mesmo participei na sua formulação. Nesse sentido, toda lei restringe a liberdade individual, mas também permite harmonizar o direito de cada indivíduo à liberdade. O problema é que o neoliberalismo ele tem uma visão de liberdade apenas no sentido da liberdade negativa aqui do Mill, contra livre coerção, contra liberdade, contra a interferência de alguém. Veja, a visão de ausência de intervenção do Estado não era defendida pelos economistas clássicos como as pessoas imaginam. Os economistas clássicos viam o governo como uma posição menor do que os mercantilistas, mas fundamental para o cálculo econômico. Então, a ideia de que compete ao mercado garantir o funcionamento do Estado de Direito estava presente nos economistas clássicos, inclusive nos velhos economistas de Chicago, como Jacob Weiner, Frank Knight e outros. Só para pegar aqui uma expressão, a crítica de Frank Knight a Leonard Hobbes,
dizendo que nós nos confrontamos com um quadro de laissez-faire que se aproxima da concepção de uma anarquia utópica mundial. O Jacob Weiner, um economista de Chicago, da velha estirpe, que a sociedade deve ser tão completamente livre e competitiva, ter um mercado competitivo, quanto possível para a construção de um estado de bem-estar social, onde a pobreza em massa seja eliminada, onde o ciclo dos negócios domado e a oportunidade feita igual para todos, que seja consistente com a sobrevivência dos direitos de propriedade. Então, eu quero uma sociedade que seja consistente com a sobrevivência dos direitos da propriedade e tão inclusiva quanto possível com a sobrevivência do direito de propriedade e alcançar determinados objetivos. Ainda continua aqui, que é interessante. Ele continua o seguinte, que além da sobrevivência do direito profissional, que se aceite as diferenças, tem aí um certo gostinho racial, né? Familiar e biológica, entre os homens e entre as suas capacidades e motivações. Tal utopia não é apenas mais próxima de um modelo de bem-estar social do que seria de um modelo de laissez-faire puro. Ou seja, esses homens, eles aceitavam algum grau de intervenção do Estado para promover a estabilidade do capitalismo, que, em última instância, seria o ideal. É ter uma sociedade cuja democracia seja legitimizada pela inclusão. Observe que, quando a gente pega o conservadorismo, no seu sentido clássico, não eram figuras completamente avessas à mudança. Se você pega os conservadores clássicos, como Burke, por exemplo, a ideia é que haveria que eles defenderiam a cautela no que se refere à mudança e, portanto, uma reação contra a velocidade de mudança política, econômica e social. Para pegar o grande palavra de ordem, a grande expressão, né, do brilhante romance do Lampedusa, o Gato Pardo, o personagem fala, né, contra a questão das mudanças que estão ocorrendo na França, os nobres da Sicília, o príncipe de Salinas, faz uma frase que passa a ser o grande exemplo do conservadorismo. A não ser que nos salvemos, dando-nos as mãos agora, eles nos submeterão à república. Para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude. A ideia é que os conservadores aceitam a mudança desde que tudo permaneça como está. Ou seja, que, na verdade, eles têm uma agenda de mudança, mas um pouco mais lento. O neoliberalismo econômico é diferente. Ele defende uma agenda de mudança rápido e um retorno a partir de determinados elementos. Tanto no que se refere à crítica ao keynesianismo, no centro, como na questão desenvolvimentista. Eu vou apresentar aí uma definição de neoliberalismo para discutir com vocês. Eu chamo de neoliberalismo o movimento político que levou à ascensão das novas correntes liberais e à crise do keynesianismo no centro e do desenvolvimentismo na periferia. Esse movimento tinha por objetivo promover uma nova ordem econômica, que é muito importante, ele defende uma nova ordem econômica, a partir de uma ampla reforma do papel do Estado e das instituições, para criar uma sociedade orientada apenas pelo mercado, quer dizer, somente pelo mercado, e pela promoção de eficiência econômica trazida pelo mercado, claro, no sentido de Pareto. Esse movimento rejeita a busca de outros objetivos econômicos e sociais, como equidade, bem-estar social e desenvolvimento, por entender que esses não premiam o mérito, então a visão deles é que isso seria contra o mérito, e produz resultados econômicos agregados subótimos. Então, eles entendem que essa visão é superior eticamente, porque, sob o ponto de vista ético, eles têm uma visão consequencialista e, portanto, ao promover a eficiência e o mérito,
eles produziriam um bem maior para a humanidade do que a promoção direta do bem-estar econômico a partir de políticas para garantir direitos dentro da sociedade. Então, veja, isso é claramente um movimento político, mais do que uma teoria. Na periferia, essa agenda vai se caracterizar por uma nova proposta de política de desenvolvimento econômico. Essa proposta vai se caracterizar por toda uma agenda de políticas que eles consideravam ser market friendly. O famoso consenso de Washington representa bem um conjunto de políticas market friendly para os países em desenvolvimento vistos naquela época. É interessante, se você pegar um documento da década de 90, comissionado pelo Banco Mundial, chama-se Voting for Reform, eles vão fazer toda uma discussão de como a votação e as reformas deveriam ser feitas. Há uma discussão se as reformas deveriam ser feitas antes da liberalização política ou depois. A tendência é haver uma desconfiança da democracia, que a democracia poderia abrir espaços para políticas que eles chamam de populistas e, portanto, não realizar as reformas consideradas necessárias. Analistas como O'Donnell, Dorbus, Edward, por exemplo, vão apresentar razões para duvidar da compatibilidade de mercados com bom funcionamento de democracia em países pobres. Então, o argumento que é muito similar ao que você tinha na ditadura militar no Brasil, que primeiro era necessário promover um crescimento, promover uma agenda de transformações, depois a sociedade, em melhores condições, de alguma maneira, chegaria numa situação democrática. Então, havia toda uma discussão entre reformar e democratizar, ou democratizar e reformar. Então, eles viam que a democratização primeiro e a reforma depois só era possível se você fizesse essas reformas muito rápido, na esteira da democratização, e os resultados fossem rápidos, porque senão elas perderiam o seu momento. Qual era o temor do neoliberalismo? Eles diziam que a democracia ameaçava a agenda de reforma pelo que eles chamam de populismo, ou seja, qualquer agenda que não promova eficiência microeconômica de curto prazo, mas promova outros benefícios, como políticas de bem-estar social, políticas sociais, qualquer outra, e o que eles chamam de renting seeking, que é o governo criar renda sem geração de valor ao longo desse processo. Então, eles diziam, olha, a democracia tem que ser restringida por algumas instituições que vão operar fora dessa esfera. Bancos centrais independentes, bancos centrais que não fossem influenciados pelo ciclo democrático, agências reguladoras independentes, âncoras legais e tratados internacionais, limite de gasto na Constituição, né, isso eu vi em algum lugar, tratados com cláusulas de recursos a tribunais internacionais e assim por diante. Interessante é o que muda disso para o chamado pós-neoliberalismo, quando na América Latina surgiu uma agenda de alguns governos mais à esquerda que ganharam as eleições, mas na esteira do neoliberalismo. Esses governos foram extremamente moderados. A visão desses governos passa pelo Brasil, de Lula, passa para a Argentina, passa a vários outros lugares, o Chile em menor grau. A agenda de reformas, na visão deles, era fundamentalmente correta, mas deveria prever contrapartidas ou waivers para setores econômicos vulneráveis. Ou seja, eu faço, dou benefícios, mas eu compenso isso. A economia deveria ser pautada por normas econômicas aceitas pelas organizações internacionais, mas deveria ser mantida alguma margem de manobra para políticas públicas no âmbito doméstico. Ou seja, ok, eu aceito as regras do jogo internacional, não vou brigar com a ordem internacional, mas eu quero uma margem para a política doméstica. E terceiro, políticas compensatórias na área social seria a contrapartida
para a qualidade das políticas econômicas e para a continuidade da agenda de reforma. Eu faço reforma, mas eu protejo. E, finalmente, a política externa deveria ser independente, mas não deveria ameaçar os aliados tradicionais. Então, se vocês analisarem, é extremamente moderada. Mesmo assim, ela vai ser muito questionada pela grande imprensa e pelos setores tradicionais dentro dessa situação. Observe que as crises, em geral, tinham algumas vantagens porque não sustentam mais o sistema tal como ele era. Mas o fato é que, muitas vezes, o resultado econômico, ele esvazia o governo tal como ele ocorre. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que a agenda neoliberal defende uma democracia com restrições. Vamos ser democráticos, mas não demais. Então, centra-se na concepção, portanto, de liberdade negativa, onde é profundamente suspeita das implicações da liberdade positiva sem freios. Então, aquela discussão na Grécia, vocês querem mudar tudo? Sinto muito que eu tenho uma esfera internacional que eu controlo vocês. Eu limito que o resultado eleitoral possa conseguir mudanças, tal como deseja a população, porque o país está sujeito a regras superiores. Então, o argumento é que o neoliberalismo desconfiava que a democracia e práticas democráticas podem chegar a resultados não liberais, o que é entendido pelos neoliberais como a democracia destruindo a si própria por meios democráticos. Como eles entendem a democracia como direito à não opressão, direito ao acesso à liberdade dos negócios, não como parte da possibilidade do autogoverno, eles veem isso como uma perda de democracia. Por outro lado, o neoliberalismo desconfia do nacionalismo, já que esse pode frustrar a possibilidade de promover a paz do mundo obtida através de uma ordem internacional liberal. O velho argumento liberal, que democracias não fazem guerras entre si, então, se uma democracia faz guerra com o outro deve ser não democrático por alguma razão. Então, já a caminho do fim, a discussão de uma ordem internacional baseada em regras, a pergunta é, que regras? Que regras são essas? E quem determina essas regras? Então, o movimento liberal defende que a democracia deve ser limitada com pesos e contrapesos para impedir resultados não liberais, no plano internacional e no plano interno. E, no plano internacional, a autonomia do Estado deve ser restrita. Então, é necessário criar regras para a atuação legítima das nações. Isso não tem nada a ver com o direito internacional, que é muito mais conservador, mas com regras estabelecidas pelas grandes potências com implicações de natureza econômica. A soberania deveria ser preservada, mas limitada por regras de legitimidade e normas acordadas entre os Estados nacionais. Então, na expressão de Jean Verne Miller, um nacionalismo constrangido, constraining nacionalismo. A crise de 2008 muda tudo. Ela chega em países como o Brasil, nos países de desenvolvimento, em 2013, por razões que não é o caso colocar aqui. Ela vai ter implicações no que ela vai, com a frustração dos seus resultados no centro, levar a uma crescente instabilidade política no centro. E a mesma coisa ocorre na periferia. O fato é que no que se refere aos países centrais, a frustração se dá que tanto os governos chamados à direita como mais à esquerda, republicanos e democratas, conservadores e Labour, na verdade têm política econômica muito parecida. As diferenças são em fatores não econômicos. Isso gera frustrações crescentes e abre espaço para aqueles setores fora dessa agenda, em especial a ascensão da nova direita, tanto no centro quanto nas periferias. Então, você tem uma agenda, você tem a revolta do Partido dos Trabalhadores com a agenda reformista, não leva à esquerda, mas figuras à direita
que se propõe a resolver as questões com referência a isso. Só para trazer agora um pouco o debate para o Brasil, para terminar, o grande projeto do Brasil foi a agenda de modernização. Nesse ponto, eu até concordo com o Gessé de Souza quando ele chama a atenção da importância da modernização do Brasil. Acho que seu análise tem mérito, mas, a meu juízo, ele é muito simplista, porque ela acaba se concentrando num elemento que é importante, mas está longe de ser o único que é a questão do racismo, que não há dúvida que é muito importante em países como o nosso, mas vários outros elementos, já apontados por outros, como Barrington Moore, por exemplo, né, as alianças desses setores que têm trabalho compulsório com o capitalismo que gera sistemas fascistas. Então, eu acho que esse debate enriqueceria trazendo outros elementos de natureza econômica para o debate. Lembrando também que no Brasil houve muitas agendas de modernização. Você teve, no período da década de 60, uma agenda de modernização progressista, com as reformas de base do Goulart. Você teve uma agenda de reformas conservadoras no governo militar. E teve uma agenda de reformas modernizantes neoliberais, a partir, principalmente, de Fernando Henrique. Só para terminar, que a erosão democrática tem sido uma característica mundial depois dos efeitos da Grande Depressão, da Grande Recessão, né, depois de 2008, pegando o mundo de natureza diferente. Há toda uma literatura por que isso ocorre, como ela tem sido desmoralizada, e o fato de que a grande diferença atual é que as regras não escritas têm sido abandonadas, tanto nos países industriais avançados, no caso evidente, Estados Unidos, mas também na periferia como o nosso. Os 4 indicadores de comportamento autoritário, quer dizer, rejeitar em palavras ou ação as regras democráticas do jogo, negar a legitimidade dos oponentes, tolerar ou encorajar a violência, indicar a intenção e desejo de restringir as liberdades civis dos oponentes, inclusive da mídia, é um indicador do comportamento autoritário que nós vemos de maneira crescente, não apenas no Brasil, mas nós vemos fora também. Quer dizer, quando os Estados Unidos e a Europa restringem acesso a visões alternativas, por exemplo, do conflito da Ucrânia, independente do método, é também uma forma de restringir o acesso à informação para outros. A discussão é que a retomada de uma agenda democrática passa por todo um debate sobre um projeto político, um pacto social, com regras mínimas de jogo eleitoral, algum tipo de negociação. A grande questão é que hoje essa desordem trazida, por um lado, por uma agenda neoliberal que desorganiza a sociedade, e, por outro lado, a incapacidade das esquerdas de apresentar alternativas e enfrentar a sua incapacidade, nos últimos anos, de apresentar políticas mais radicais de alteração do status quo que possam, de alguma maneira, trazer suporte de setores de trabalhadores, que têm levado trabalhadores à extrema-direita. Fazem com que o mundo atual seja extremamente delicado e perigoso. E, para terminar, a preocupação com a história econômica, eu estou usando aqui uma citação do Kierkegaard, do filósofo Kierkegaard, que é verdade que a filosofia diz que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Por isso a importância da história. No entanto, esqueceram de outra frase, que ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, a questão da relação entre economia e democracia, ela deve ser entendida de maneira histórica, mas o grande desafio é como criar condições para alterar a realidade atual daqui para frente. É isso, obrigado.